Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesses últimos 2 dias em que nos preparamos para começar a Quaresma, é bonito ouvir uma proclamação como essa que acabamos de ouvir, onde é testemunhado o grande poder de Deus que se fez presente em meio à humanidade. E as pessoas iam para os lugares onde Jesus deveria passar. Imaginemos só como aquele povo sofrido, maltratado, corria distâncias enormes, ou se arrastavam, porque alguns tinham que levar nos ombros, ou então em uma espécie de rede, numa maca, os seus doentes, com o desejo de alcançar a cura. Os tempos mudam. Hoje nós temos tantos recursos, mas a fragilidade humana, as necessidades permanecem as mesmas. E nós imaginamos o quanto ainda nos dias de hoje nós precisamos ir atrás de Jesus para alcançar as graças que são necessárias para a nossa salvação. E mais do que a cura física, nós precisamos também da cura espiritual. Todos nós. Mais do que ser curados no corpo, nós necessitamos ser curados na alma. E é interessante que nosso Senhor Jesus Cristo não limitava a sua ação em tocar os doentes e curá-los de suas enfermidades, mas ele anunciava a boa nova do reino. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre vós. Ele é o reino de Deus, o próprio Cristo. E nós somos chamados a aderir a Ele todos os dias. A adesão a nosso Senhor Jesus Cristo é algo tão dinâmico que a gente nunca deve baixar a guarda, achando que, uma vez chegados ao ponto, nós estamos tranquilos. Às vezes até dá uma sensação de cansaço pensar nisso, que todos os dias nós temos que estar lutando para estarmos unidos a Ele. Mas na verdade não deveria ser assim. Não levar pelo lado do esforço, do cansaço, não. Mas é uma satisfação o ser humano poder todos os dias estar lutando por aquilo que é mais importante
na vida da gente, que é a nossa paz de espírito, a tranquilidade na alma, a certeza de sentir o amor de Deus em nós. Eu estava olhando hoje para essas várias manifestações dos retiros que são organizados nas dioceses, nas paróquias, nesse tempo do Carnaval. E esses retiros espirituais são momentos em que muitas pessoas se encontram com Deus. São momentos de grande crescimento espiritual. São momentos de graça. Mas não basta encontrá-lo como aquele pessoal que aqui no Evangelho nós ouvimos falar, iam para as praças e queriam ao menos tocar na orla do manto dele, e todos aqueles que tocavam eram curados. Não basta isso. Nós precisamos realmente de fazer um esforço diário para permanecermos com ele. Nós precisamos permanecer com ele. Que essa convicção cresça cada dia em nós. Todos nós que estamos aqui na Basílica Santuário, aqueles que nos ouvem agora pela rádio web do portal da Basílica, aqueles que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão. Queridos irmãos e irmãs, vamos fazer um esforço para aderir todos os dias. Não nos deixemos vencer pelo cansaço. O cansaço espiritual, a sensação de fracasso quando a gente cai no pecado, que nada disso seja impedimento para o nosso crescimento. A oração do pecador que se arrepende e volta, o desejo de mudar a nossa conduta por amor a Ele. Vamos para frente. Eu estou pensando, a partir de quarta-feira, nós começamos o período da Quaresma. Eu estava folheando o livro do nosso arcebispo, Dom Alberto Taveira, o Retiro da Quaresma, e já tentando compreender como é que a gente vai fazer e tal, e estava olhando, é um tempo especial a Quaresma. Nós não devemos olhar para a Quaresma como um tempo triste, um tempo de privação, de penitência. Nós temos que olhar para a Quaresma como um tempo de graça, uma graça especial para a nossa vida. Já começar pelo jejum que nós faremos na quarta-feira, sem que os outros saibam, né? Algumas pessoas dizem, mas como é o jejum? A gente se abstém de tudo? Digo, não, porque senão no final do dia tem gente caindo por aí na missa das 18 horas, né? Não, a gente tem que diminuir aquilo que a gente costuma comer durante o dia, simplificar, fazer com que seja só o necessário e fazer como se fosse uma oração, porque a gente tem que fazer o jejum como se fosse uma oração. Nós não devemos fazer o jejum só pelo sacrifício de estar sentindo fome, não. Ninguém deve nem perceber quem está com fome. Mas oferecer aquele momento como uma oração especial a Deus. O jejum tem essa finalidade. E tudo isso por quê? Porque nós desejamos manter a nossa alma unida a Cristo. Nós desejamos crescer com Ele. A coisa mais bonita é quando o cristão descobre o que é ser cristão. Ser cristão significa caminhar com Cristo. Tem um ditado que a gente conhece bem, que é um ditado que nós aprendemos com nossas mães. Diga-me com quem andas e eu te direi. Vocês conhecem esse ditado? Velho, né? Um ditado antigo, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E se nós andarmos com Jesus Cristo? Olha que coisa simples, bem dentro da nossa realidade. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Se nós andarmos com Jesus Cristo, já imaginou quanto progresso nós teremos? E alguém diz assim, mas padre, como é que eu posso andar com Jesus Cristo hoje? Começa o dia lendo o Evangelho. Hoje de manhã eu parei
mais uma vez para meditar esse evangelho e estava imaginando tudo isso, porque a gente não deve ler o evangelho assim de qualquer jeito. A gente deve entrar e pensar que você está assistindo esse filme aqui, essa reportagem, que isso aqui aconteceu. E aí você imagina Jesus chegando na barca com os apóstolos e um dos apóstolos pulando da barca, como acontece quando chega na beira de um lago ou de um rio. Aí o outro joga a corda para aquele que pulou, que pega a corda vai amarrar. E aí eles descendo, molhando os pés, nosso Senhor Jesus Cristo descendo e o povo já correndo em direção a Ele, é o que conta aqui. A gente vai lendo o Evangelho e vai entrando na narração. E aí você vai imaginando como se você estivesse olhando uma reportagem, um documentário. Jesus chegou em Genezaré, mostra lá, e aí você imagina a alegria daquele povo vendo o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sentimos uma alegria imaginando, porque já pensou? Pessoas que estavam completamente sem rumo, sem norte, sem saber para onde ir, e de repente veem aquele que é o enviado de Deus Pai, o Filho, o Logos eterno do Pai, a palavra eterna. E logo que Jesus desce da barca, o pessoal que se aproxima dele, os discípulos querendo afastar para que ele possa caminhar, e aquele pobrezinho que há muito tempo sofria segura ali só no manto de Jesus e começa a gritar: fiquei curado, milagre e tal. E a gente fica imaginando tudo isso e dizendo: isso aqui aconteceu naquela época, mas pode acontecer hoje na vida de cada um de nós, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E essa fé tem que estar cada vez mais forte em nós. É por isso que eu repito: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Vamos caminhar com Jesus. Imaginem só você passando um dia na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Começando o dia lendo o Evangelho, de vez em quando repetindo uma frase bonita: Jesus, eu confio em vós. De repente você, num momento, lembra de uma situação e diz: ô meu Senhor, eu quero te pedir por aquela situação que está me preocupando, toma conta para mim, ajuda-me a resolver. E se você conseguir fazer com que isso seja uma constante em sua vida, com certeza muita coisa vai ser diferente. É o que a humanidade precisa hoje. A humanidade precisa descobrir a alegria de viver com Jesus Cristo. E Ele está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É interessante. Procuremos, meus irmãos, viver esse período da Quaresma, que nós vamos começar quarta-feira, de uma maneira bem bonita, rezando um pouquinho mais, meditando o Evangelho, caminhando com Jesus Cristo. É um período especial. 40 dias. Assim como Jesus, por 40 dias, se preparou lá no deserto para começar a missão, assim como o povo de Israel passou 40 anos caminhando pelo deserto até chegar à terra prometida, eu, cristão, tenho 40 dias para me preparar para celebrar a Páscoa. E alguém diria assim: mas para que 40 dias de preparação para celebrar a Páscoa? Porque a Páscoa dá sentido à minha fé. A Páscoa responde ao questionamento mais profundo que eu trago comigo. E qual é o questionamento que eu trago comigo? Senhor, qual é o fim da minha vida? E o Senhor responde: a ressurreição. Papa João Paulo II, São João Paulo II, isso é uma coisa que foi uma das frases que me marcou muito, porque eu estava no momento em que ele falou, eu estava no lugar onde ele falou, então eu ouvi da boca dele, quando São João Paulo II disse: a morte não é a última palavra. A última palavra é ressurreição. Eu lembro
que era a Via Sacra do Coliseu na Sexta-feira Santa do ano 2000, do ano santo de 2000. E na conclusão dessa Via Sacra lá do Coliseu, ele disse essa palavra. E aquilo fez um sentido tão grande para a minha vida, porque eu que já não duvidava disso, então tomei aquilo ali como realmente um ensinamento grande para todos nós. E nós vamos viver essa quaresma de uma maneira muito bonita. É a quaresma da misericórdia. Quem puder rezar o texto da misericórdia todo dia, reze. Quem puder rezar 3 vezes por dia, melhor ainda. Quem puder meditar sobre as obras de misericórdia, vamos meditar. Elas estavam até esquecidas. Quantas crianças que fizeram a primeira comunhão e a crisma e não tiveram ocasião de estudar, de meditar sobre as obras de misericórdia corporais e espirituais, porque muita gente caiu numa situação de dizer assim, não, são coisinhas. Né? Antigamente, quando a gente terminava a catequese, era uma pergunta, era uma sabatina daquelas de primeira qualidade. Os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, quais são os pecados capitais, quais são os dons do Espírito Santo, quais são as virtudes teologais e as virtudes cardeais, quais são as obras de misericórdia. Hoje em dia, o pessoal não sabe de nada disso. É incrível, não sabe. E nós nem somos tão velhos, né? Porque a gente fala disso, parece que a gente está falando do Antigo Testamento, né? E nós nem somos tão velhos. Mas quantas coisas que a humanidade perdeu. Mas nem por isso. Deus dá um jeitinho de voltar. Como nós temos agora a oportunidade, nessa quaresma, de modo especial, nos prepararmos para a Páscoa do Senhor e nos prepararmos também para a festa da misericórdia. Quando Santa Faustina ouviu de nosso Senhor Jesus Cristo o pedido que ele queria que o segundo domingo da Páscoa fosse o domingo da misericórdia, eu imagino aquela freirinha deve ter pensado, como é que eu vou fazer isso? Eu, uma freirinha aqui num convento de Cracóvia, perdida aqui na Polônia, que ninguém sabe nem que eu existo, como é que eu vou alcançar que em toda a igreja, no mundo inteiro, seja celebrada a festa da misericórdia no segundo domingo? E mal sabia ela que Deus já estava preparando lá pertinho dela aquele que ia instituir, né? São João Paulo II, que nasceu lá perto de Cracóvia, foi arcebispo de Cracóvia, foi papa, hoje é santo, e durante o pontificado dele instituiu que o segundo domingo da Páscoa seria o domingo da misericórdia. Olha só as coisas de Deus, gente. Às vezes dá até vergonha a gente pensar que nós somos tão cabeça dura quando as coisas de Deus acontecem assim, de uma maneira tão perfeita na nossa frente. Então, voltando para aquela reflexão inicial, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Vamos fazer um esforço para caminhar com Jesus, todos nós. Todos nós. Façamos o possível para que Ele esteja mais próximo, quer dizer, Ele está. Somos nós, façamos o possível para que nós percebamos mais a presença de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Vamos rezar. Eu acredito que a oração, ela serve como um instrumento para aguçar a nossa percepção. Quanto mais a gente reza, mais a gente percebe a presença de Deus. Esses dias, quem tem acompanhado as mídias tem visto com muita alegria que na Basílica de São Pedro, no Vaticano, estão expostos os corpos incorruptos, que não foram consumidos pela terra, que não se deterioraram com o tempo, o corpo de São Leopoldo Mandic e de São Pio da Pietrelcina, esses 2 santos franciscanos, que eram confessores, que passavam horas no confessionário atendendo o povo, dando orientação, absolvendo dos pecados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses 2 confessores
hoje estão sendo venerados na Basílica de São Pedro e o povo indo lá com interesse para poder contemplar uma coisa que a ciência não explica. Se fosse só isso que a ciência não explicasse, né? Por isso que às vezes o orgulho do homem não serve a nada. Procuremos pensar e vivamos intensamente esse tempo da Quaresma. Quarta-feira próxima, depois de amanhã, nós começamos o nosso período de graça, de bênção, o nosso retiro, os 40 dias. Vivamos na companhia daquele que deu a vida por nós, daquele que é a razão da nossa fé, daquele que pode nos sustentar mesmo nos momentos mais difíceis. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.